Olá, eu sou Camila Marzanati, eu faço parte do Centro Espírita Casa do Caminho de Macatuba e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 11, o Santo Desiludido, de Jesus no Lar. Durante uma palestra em Cafarnaum, Jesus narrou a seguinte situação. Havia um venerado devoto e ele retirou-se para uma floresta, para uma gruta isolada, a pretexto de servir a Deus. Ele vivia entre orações e pensamentos que ele julgava irrepreensíveis. E o povo acreditou que ele era um novo Messias e passou a reverenciá-lo com respeito e sempre procuravam ele para qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de conselho que eles precisavam. Então, ele era procurado para um novo negócio, para um problema de relacionamento, pessoas que queriam saber sobre casamento. Então, ele era procurado para assuntos das mais diversas ordens. E a resposta desse homem para com essas pessoas que o procuravam era sempre de desânimo. Ele desacreditava das pessoas, ele não estimulava a fé, ele não estimulava que essas pessoas acreditassem em seus propósitos. Então ele tirava a coragem e a esperança de todas essas pessoas que o procuravam. E ele sempre falava, vem orar e se libertar desse pecado, você está sendo soberbo, você está caindo em pecado. Então ele sempre desanimava essas pessoas. E esse crente, que eles achavam que era um santo Messias, ele ficou estagnado na oração sem trabalho, acreditando que o poder que ele tinha de aconselhar todos ele teria o seu lugar garantido no paraíso, ele iria conquistar o paraíso. E assim, cada pessoa que se consultava com ele se entristecia e passava a viver na mais absoluta paralisia da alma. E o tempo, sábio, que tudo transforma, trouxe a esse preguiçoso adorador a morte do corpo físico. E assim como ele, todos os seus seguidores acreditavam que ele tinha o seu lugar garantido no paraíso, que ele subiria direto ao céu. Porém, assim como ele, ninguém acreditava que ele tinha sido conduzido por uma força terrível das trevas. Ele foi conduzido a um purgatório de assassinos. E ele, desesperado, ele não estava entendendo o que estava acontecendo com ele, em pranto, ele questionou, nesse purgatório que ele se encontrava, ele questionou por qual motivo ele estava naquele verdadeiro inferno. Por que ele estava sofrendo? Por que ele não tinha ido ao céu? Se na terra ele tinha sido um santo Messias, se ele tinha aconselhado, se ele tinha ajudado tantas pessoas que o procuravam. Então ele ficou perdido, ele se revoltou e ele questionou. Ele fez esse questionamento e foi esclarecido que se ele não tivesse sido um homicida vulgar na terra, ele era identificado como o matador da coragem e da esperança em centenas de irmãos. E nisso Jesus silenciou e João comentou: Mestre, jamais poderia supor que a devoção excessiva conduzisse alguém a infortúnio tão grande. E Cristo respondeu: Plantemos a crença e a confiança entre os homens, entendendo, entretanto, que cada criatura tem o caminho que lhe é próprio. A fé sem obras é uma lâmpada apagada. Nunca nos esqueçamos de que o ato de desanimar os outros nas santas aventuras do bem é um dos maiores pecados diante do poderoso e compassivo Senhor. Então a lição que fica, além da gente não ter essa fé cega, a gente achar que nós temos a razão de tudo e que a nossa opinião é a correta e que a dos outros está sempre errado, ou que nós seguimos no caminho reto e as pessoas estão sempre erradas. Além dessa lição, a gente tem que pensar que todas as pessoas que nos procuram, às vezes com um problema, com uma dor que nós não conhecemos, que nós não entendemos, ou procura simplesmente para um conselho, essas pessoas elas estão muitas vezes com o coração sofrido, precisando de um abraço, de uma palavra, ou às vezes essas pessoas só precisam que a gente escute. Então, nós não podemos dar uma resposta de desânimo, de desencorajando a pessoa, de falta de fé. Pelo contrário, a gente tem que tirar o melhor que as pessoas têm, fazer elas acreditarem no potencial delas,
estimular a fé e fazer essas pessoas acreditarem que elas são sim capazes de vencer qualquer obstáculo e sempre tendo fé, né, em Deus e em Jesus, independente de crença. Então, não esqueçamos que o ato de desanimar os outros nas santas aventuras do bem é um dos maiores pecados diante de Deus.